profeta Elias é uma figura central nas Escrituras, conhecido como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, cujas ações e palavras deixaram um impacto profundo na história de Israel. A sua vida é uma mistura de coragem, desafio, fé inabalável e momentos de profunda reflexão. Ele é lembrado como aquele que confrontou reis, desafiou falsos deuses e, no entanto, também experimentou momentos de solidão e desânimo. Uma combinação que faz de Elias uma figura fascinante para qualquer pessoa que busca entender o poder da fé, da perseverança e da intervenção divina. Elias surge em cena num momento crítico da história de Israel. O povo estava perdido espiritualmente, adorando ídolos, afastado dos caminhos do Senhor. Elias foi chamado por Deus para confrontar essa apostasia e trazer o povo de volta ao verdadeiro caminho. Ele aparece de maneira quase abrupta nas Escrituras, sem muita introdução, mas sua presença é imediata e impactante. Ele é o mensageiro escolhido por Deus para lutar contra a idolatria e a influência corruptora de Jezabel, a rainha que trouxe os cultos a Baal e Asherá ao reino de Israel. Desde o início, Elias mostra-se um homem de convicção inabalável. O seu primeiro grande confronto foi com o próprio rei Acabe, marido de Jezabel. Acabe era um homem fraco, influenciado pela esposa para adorar deuses falsos. Elias, então, anunciou que Deus enviaria uma seca sobre a terra como consequência dos pecados do povo. E assim aconteceu. Durante 3 anos e meio, não houve chuva em Israel. Este foi o primeiro sinal do poder de Deus operando através de Elias. Ao mesmo tempo, era um convite para que o povo refletisse sobre suas ações e percebesse que só o Deus de Israel tinha o controle sobre a criação. Durante o período da seca, Elias viveu retirado. Primeiro, foi alimentado por corvos que lhe traziam comida enquanto ele se escondia perto de um riacho. Quando o riacho secou, Deus o enviou para uma cidade chamada Sarepta, onde uma viúva cuidaria dele. Esta viúva, por sua vez, estava enfrentando uma crise de fome. Com apenas um pouco de farinha e óleo, ela não sabia como sobreviver. Elias pediu a ela que lhe fizesse um pão, prometendo que Deus não deixaria faltar alimento enquanto a seca continuasse. O milagre aconteceu. A farinha e o óleo não acabaram, e a viúva, seu filho e o profeta foram sustentados durante todo aquele tempo. Esse milagre já seria suficiente para mostrar o poder de Deus e a fé de Elias. Mas a história não termina aí. O filho da viúva ficou gravemente doente e morreu. Em desespero, a viúva questionou Elias, mas ele orou intensamente e clamou a Deus pela vida do menino. Deus ouviu sua oração e ressuscitou o menino, um dos grandes milagres realizados pelo profeta. Esse evento é mais um reflexo da profundidade do poder divino e da intercessão de Elias, que mesmo diante da morte, demonstrou fé e obediência a Deus. Quando o tempo da seca estava chegando ao fim, Elias foi instruído por Deus a confrontar Acabe e os falsos profetas de Baal em um grande desafio no Monte Carmelo. Este é, talvez, o momento mais dramático da vida de Elias. Ele desafiou 450 profetas de Baal para que ambos preparassem sacrifícios e clamassem a seus deuses para que enviassem fogo dos céus. Os profetas de Baal clamaram durante horas, gritaram, se cortaram, mas nada aconteceu. Elias, por sua vez, construiu um altar com 12 pedras, representando as tribos de Israel, e encharcou o sacrifício com água. Quando Elias orou, o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício, as pedras, a água e tudo ao redor. Este foi um claro sinal de que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. E o povo, testemunhando esse grande milagre, voltou seus corações para o Senhor. Após o triunfo no Monte Carmelo, Elias ordenou que os falsos profetas fossem mortos.
Ele então subiu ao topo da montanha e orou para que a chuva voltasse à terra. E assim como prometido, as nuvens começaram a se formar e uma grande chuva caiu sobre Israel. Esse momento não apenas marcou a restauração do ciclo natural, mas também o início de um novo ciclo espiritual para o povo de Israel, que testemunhou o poder de Deus de maneira incontestável. Entretanto, mesmo depois desse grande triunfo, Elias experimentou um dos momentos mais baixos de sua vida. Jezabel, furiosa pela morte dos profetas de Baal, ameaçou matar Elias, e o profeta fugiu para o deserto. Ele estava exausto, desanimado e, em um momento de profunda fraqueza, pediu a Deus que o deixasse morrer. No entanto, Deus não abandonou Elias. Um anjo apareceu e o alimentou, dando-lhe forças para continuar a sua jornada até o Monte Horebe, também conhecido como o Monte Sinai. Ali, Elias teve um encontro profundo com Deus. No Monte Horebe, Elias entrou numa caverna e, em sua angústia, ouviu a voz de Deus, que lhe perguntou o que ele estava fazendo ali. Elias desabafou, expressando sua solidão e a percepção de que ele era o único profeta restante, o último defensor da fé verdadeira em Israel. Deus, então, lhe ordenou que saísse da caverna, e foi nesse momento que Elias presenciou uma das manifestações mais sutis e profundas do Senhor. Deus não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Essa passagem reflete uma lição poderosa. Deus está presente até mesmo nos momentos mais silenciosos e nas maneiras mais inesperadas. A jornada de Elias nos ensina que o caminho da fé não é apenas de grandes triunfos, mas também de momentos de profunda reflexão e de escuta da voz de Deus no silêncio. Depois desse encontro, Deus deu a Elias novas instruções. O profeta não estava sozinho. Deus tinha preservado 7.000 pessoas em Israel que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. Além disso, Elias foi instruído a ungir Eliseu como seu sucessor, garantindo que o trabalho do Senhor continuasse. A escolha de Eliseu mostra que Deus sempre tem um plano, e mesmo quando nos sentimos sozinhos, Ele já preparou o caminho e as pessoas que continuarão sua obra. A vida de Elias não terminou de maneira comum. Em vez de experimentar a morte física, ele foi arrebatado aos céus em um redemoinho, acompanhado de carros e cavalos de fogo. Elias foi levado diretamente para a presença de Deus, uma honra concedida apenas a alguns poucos na história bíblica. Seu legado, entretanto, permaneceu. Ele é mencionado no Novo Testamento e no Monte da Transfiguração, ele aparece ao lado de Moisés conversando com Jesus, o que confirma a importância eterna do seu ministério e da sua missão. A história de Elias é um convite à reflexão profunda sobre a natureza da fé, da obediência e da presença de Deus em nossas vidas. Ela nos mostra que mesmo diante dos maiores desafios, Deus nunca nos abandona e que às vezes o maior triunfo está em ouvir a voz de Deus no silêncio. Elias é um exemplo poderoso de alguém que, mesmo enfrentando suas próprias fraquezas, continuou fiel à sua missão até o fim. Se essa história tocou o seu coração e você deseja ouvir mais sobre outras passagens bíblicas e reflexões sobre a vida, convido você a se inscrever no canal Reflexões da Alma. Juntos, podemos continuar essa jornada de fé, buscando sempre o conforto, a sabedoria e a paz que vem da Palavra de Deus.